Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós, realização do Terapia em Rede. Comigo, Paula Tanuri, Viviane Reis, Poliana Andrade. Hoje falaremos sobre dinheiro, valores, realizações do psicólogo através dessa parte financeira. Mas a gente sabe que falar sobre financeiro e psicologia aborda muitos temas, muitas questões, sejam elas com relação ao CRP, seja ela com relação a 13º, pagamento, entre muitas outras coisas. Então, para hoje, a gente resolveu pegar um pequeno recorte para que a gente possa estar discutindo aqui com vocês, trazendo nossas considerações e, assim, dar seguimento. Se você tiver outro tema sobre, que queira abordar, por favor, comenta aqui embaixo, que a gente vai ter muito prazer em realizar um novo vídeo sobre essa temática, tá certo? Então, fica com a gente. E a pergunta de hoje é, primeira consulta, cobra ou não cobra? Esse é um dilema entre os psicólogos. Sempre que a gente está em uma roda de conversa, esse assunto entra. E eu quero trazer essa pergunta para a gente aqui. E você, Paula, Vivi, como é que vocês fazem na primeira sessão? E você também que está assistindo a gente aí, você cobra, não? Conta um pouquinho da sua experiência. seja bem-vindo, você que está aqui com a gente, seja bem-vinda, você que está aqui com a gente. É isso, né? Então, assim, alguns profissionais usam como estratégia, né, a primeira sessão gratuita. E eu, particularmente, usei em um momento, né, e não foi tão assertivo, não foi tão eficaz, né? Eu percebo que quando a sessão ela é gratuita, o paciente não se compromete, né? Então, assim, é importante você perceber, né, assim, na sua clínica, né, porque cada clínica é única, né, cada profissional é único. Então, assim, você se perceber, vale a pena, né, essa primeira sessão ser gratuita? Por que não, talvez, adotar uma outra estratégia de deixar essa primeira sessão mais acessível? Então, se eu cobro um valor de R$ 200 na sessão, por que não cobrar um valor de 150, R$ 120 para poder atrair esse paciente, né, e ele ficar no processo terapêutico, né? Então, esse é um pouquinho da minha experiência, né? Em relação a cobrar ou não cobrar, cobra. Por favor, cobra. Porque a gente sabe o quão a gente investe para estar aqui, né? Então, seja os estudos, seja o deslocamento até lá, seja você subir local, você ter o seu próprio consultório, tudo é um custo ali atribuído. Então, nada mais justo você receber pelo aquilo que você faz. Então, se eu pudesse, assim, deixar para vocês uma ideia, pensem, quanto eu mereço receber como profissional? Vamos pensar um pouco sobre isso? Para poder minimamente preparar a gente para algumas perguntas, algumas falas, na verdade, de pessoas que falam, mas eu já vi profissional mais barato, ou, tá caro. Caro para quem? Você merece esse valor, não é à toa. E a gente precisa pensar isso também para o online, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu estou atendendo online, então tem que ser mais barato. Por quê? Não existem ainda esses custos atribuídos. Vivi trouxe a ideia dela, né, de vivência, a minha vivência de olhar e falar assim, não, eu vou sair daqui e eu vou cobrar pelo meu valor. E claro que eu não cobrei R$ 200 quando eu saí, né? Porque eu não olhava assim, podendo cobrar esse valor já diretamente. Mas eu não queria receber um valor de plano de saúde de 30 a R$ 20. Então eu pensei, o que é possível para mim? 60. Então, a partir dali, eu fiz o meu valor social, né, na época, para poder conseguir ali ter os pacientes vindo até mim e eu começar a minha profissão. Então, eu acho que se eu puder deixar um ponto para vocês se questionem, quanto eu mereço receber, sabe? O quanto eu investi em mim e investi nessa clínica. Então, quanto eu tenho que ter de devolutiva? O que eu venho aprendendo muito sobre isso, que, né, puxando o que Paulinha está trazendo, é que a gente precisa aprender a se valorizar, né, como profissional. Ninguém vai fazer isso por a gente. A gente precisa se autorizar, né, a cobrar uma sessão justa, né? A gente precisa se valorizar enquanto profissional, quando a gente estuda, quando a gente faz supervisão, que nos vídeos passados que a gente fala sobre o tripé, supervisão, terapia, né, estudo. Então, isso ninguém faz por nós no nosso processo, né, de clínica. Quem faz isso por nós somos nós mesmos. E tem um ponto interessante nisso, que eu sinto que é mais profundo até, que é sobre o dinheiro. O que é o dinheiro para você? O que é o dinheiro para a gente?
Porque a forma como a gente, terapeuta, entende e lida com o dinheiro, a gente vai levar isso para o nosso paciente, a gente vai levar isso para o mundo. E da mesma forma o paciente que chega querendo uma sessão gratuita, ou não só uma sessão, mas o processo todo gratuito, isso diz muito sobre ele. Lógico, pode dizer sobre a realidade dele, financeira, mas também pode falar como é que ele lida com o dinheiro, como é que ele lida em arriscar. Porque qualquer consulta que a gente faça é um risco, né? Se eu for para o médico, eu não sei direito quem é esse médico, eu vou arriscar pagar um valor para ele. Para o psicólogo é a mesma coisa. Então, como é que esse paciente lida com risco, com a questão financeira? Então, essa é uma pergunta que eu quero deixar aqui para a gente poder pensar, e eu convido você que está assistindo aí também a pensar, que é, o que o dinheiro serve para mim? Como eu lido com o dinheiro? Qual é a serventia que ele tem na minha vida? Como é que eu me relaciono com ele? Acho que essas são perguntas um pouco profundas, que exigem tempo aí para poder pensar, mas que isso norteia muito como a gente se posiciona também na primeira sessão. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E como a gente iniciou, né? Tem muito mais a ser dito. Então, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse mundo e o que a gente tem a dizer. E você também. Fala aqui com a gente. Bota aí, comenta. Tchau. Como o Vivi disse, a gente trouxe provocações. E lógico que provocações vai trazer muitos questionamentos. E você pode compartilhar com a gente, deixa aqui no comentário, entre em contato pelo nosso e-mail. A gente vai estar aqui para poder te ajudar. Tchau, tchau. E é isso, me conta, né, o que é que você acha dessa questão, né, o que é que você acha, se a primeira sessão, ela deve ser paga ou ela deve ser gratuita, né, e fica aí com as reflexões, as provocações, né, também que Poliana trouxe, que Poli trouxe aqui pra gente, comenta, né, compartilha, entre em contato com a gente, né, e qualquer outro tema também do seu interesse, fala aqui com a gente, que a gente está olhando, né, a gente está vendo esse movimento, e é isso, muito obrigada.